O som da campainha ecoou pelo apartamento de Henrique Avelar. Ele consultou o relógio. 19h37. Não esperava ninguém naquela noite de sexta-feira. Hesitou por um instante antes de abrir a porta, a mão direita segurando uma taça de vinho, tinto pela metade. Quando a porta se abriu, Henrique se deparou com uma mulher jovem de aproximadamente 30 anos, cabelos castanhos cansados presos em um coque improvisado. Olheiras profundas marcavam seu rosto. Nos braços, ela carregava um bebê embrulhado em uma manta azul claro. Henrique Avelar? Perguntou ela, a voz trêmula. Sim, sou eu. Em que posso ajudar? Respondeu confuso, observando o bebê que dormia, serenamente. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Meu nome é Estela. Patrícia era minha irmã. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Esse bebê é seu. Minha irmã morreu implorando que eu te procurasse. A taça escorregou de seus dedos e estilhaçou-se no chão, espalhando vinho como uma mancha de sangue pelo piso de madeira. Patrícia. Um nome que não ouvia há quase um ano. Isso não é possível, balbuciou ele, agarrando-se à porta. Sua mente disparou, calculando datas, lembrando-se da última vez que estiveram juntos. Posso entrar? Perguntou Estela, o cansaço evidente em sua voz. Ele acabou de dormir e foi uma viagem longa. Ainda atordoado, Henrique deu passagem. Ei, pessoal, estão curtindo a história? Faz uma pausinha rápida e me conta nos comentários de qual cantinho do Brasil ou do mundo você está assistindo. Quero conhecer um pouquinho de você também. Agora vamos voltar à nossa história. Estela entrou no apartamento e sentou-se no sofá da sala, ajeitando o bebê em seu colo. Henrique permaneceu de pé, incapaz de se aproximar. Como ela morreu? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Complicações no parto, respondeu Estela olhando para o sobrinho. Hemorragia severa. Os médicos tentaram, mas... Sua voz falhou. Eu não sabia que ela estava grávida. Por que ela nunca... Me contou? Henrique passou as mãos pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Ela descobriu quando você já tinha ido embora, explicou Estela. Tentou te contatar, mas seu número havia mudado. Henrique sentou-se pesadamente na poltrona, em frente ao sofá. Mudei de número quando vim para São Paulo. Novo emprego, nova vida. Ele encarou o bebê. Quanto tempo ele tem? 3 semanas, respondeu Estela. Nasceu em 27 de abril. Patrícia o chamou de Lucas antes de... Ela não completou a frase. Um silêncio pesado caiu sobre eles, quebrado apenas pela respiração suave do bebê. Como você me encontrou? Perguntou Henrique finalmente. Patrícia deixou uma carta para você. Tinha seu endereço de trabalho. Estela abriu a bolsa e retirou um envelope amassado. Ela sabia que havia riscos no parto. Tinha uma condição cardíaca que se agravou durante a gravidez. Henrique pegou o envelope com mãos trêmulas. Reconheceu imediatamente a caligrafia de Patrícia. Tenho algo mais, continuou Estela, retirando outro envelope da bolsa. Ela fez um teste de paternidade pré-natal, aquele que usa o sangue da mãe para captar DNA fetal. Ela queria ter certeza antes de te procurar. E você acha que isso é suficiente? Questionou Henrique, sua voz agora mais firme e defensiva. Aparecer na minha porta com um bebê e um teste? Estela o encarou, uma mistura de cansaço e determinação em seus olhos. Trouxe também um kit para você fazer outro teste, se quiser. Mas olhe para ele, Henrique. Olhe para os olhos dele. Quase contra sua vontade, Henrique se aproximou. O bebê se mexeu, abrindo brevemente os olhos, de um verde acinzentado e inconfundível. Os mesmos olhos que ele via no espelho todas as manhãs. Ele tem seus olhos, disse Estela suavemente, e o queixo de Patrícia. Henrique sentiu as pernas fraquejarem e voltou à poltrona. 1 ano atrás, ele e Patrícia haviam encerrado um relacionamento de 8 meses. Foi uma separação difícil. Ele recebeu uma proposta irrecusável em São Paulo, e ela não podia deixar Porto Alegre, onde cuidava da mãe doente. Preciso de uma bebida, murmurou Henrique, levantando-se. Eu também não recusaria uma, respondeu Estela com um leve sorriso cansado.
Henrique foi até a cozinha e voltou com 2 taças de vinho. Entregou uma a Stella, que a aceitou com a mão livre. Há mais uma coisa que você precisa saber, disse ela após um gole. Eu não posso ficar com Lucas. O quê? Henrique quase engasgou com o vinho. Recebi uma proposta de trabalho em Lisboa. Parto em 2 semanas. Foi planejado antes de tudo isso acontecer. Ela olhou para o sobrinho com tristeza. Tentei reorganizar minha vida, mas não tenho condições de criar uma criança sozinha, em outro país. E você espera que eu... Henrique não completou a frase, a realidade da situação finalmente o atingindo com toda a força. O bebê se mexeu novamente, fazendo um pequeno barulho. Ambos olharam para ele. Leia a carta de Patrícia, pediu Stella. Por favor. Henrique abriu o envelope com cuidado. Dentro, várias folhas de papel cobertas com a letra delicada e inclinada que conhecia tão bem. Começou a ler em silêncio, mas logo as palavras escaparam em um sussurro. Querido Henrique, se você está lendo isto, significa que não estou mais aqui. E nosso filho está. Sei que deve ser um choque terrível. As palavras embaçaram diante de seus olhos. Henrique dobrou a carta e a guardou no bolso. Vou ler o resto depois, disse Aishi-oa, voz embargada. Preciso processar tudo isso. Entendo, respondeu Stella. Podemos conversar mais amanhã? Estou hospedada no Hotel Meridian, a 2 quarteirões daqui. Você não vai deixá-lo aqui esta noite, vai? Perguntou Henrique, súbito pânico em sua voz. Stella sorriu pela primeira vez desde que chegou. Não, ainda não. Precisamos organizar as coisas primeiro. Nesse momento, o bebê acordou e começou a chorar. Stella o ninava gentilmente. Ele provavelmente está com fome, explicou tirando uma mamadeira da bolsa. Posso aquecer? Henrique assentiu, indicando a cozinha. Observou enquanto ela testava a temperatura do leite no pulso antes de oferecer ao bebê, que avidamente aceitou. O bico da mamadeira. Você parece saber o que está fazendo, comentou. Estou aprendendo, respondeu Stella. Tenho cuidado dele desde que nasceu. Henrique observou o pequeno rosto concentrado na mamadeira. Os minúsculos dedos agarrando o... De repente, uma onda de emoção o atingiu. Medo, sim, mas também algo inesperado. Curiosidade, talvez até mesmo um tênue sentimento de conexão. Posso segurar ele? Perguntou hesitante. Stella o olhou, surpresa. Claro, respondeu, levantando-se. Sente-se confortavelmente primeiro. Henrique recostou-se no sofá e ela cuidadosamente transferiu o bebê para seus braços, ajudando-o a posicionar a mamadeira. O peso do bebê era surpreendentemente sólido, real. Olá, Lucas, sussurrou Henrique observando o pequeno rosto. Eu sou o Henrique. Foi quando o bebê abriu os olhos novamente e o encarou, com aquele olhar verde acinzentado tão familiar, que Henrique sentiu algo se quebrar dentro dele. Uma certeza absoluta o invadiu. Este era seu filho. O resto do mundo parecia ter desaparecido. Naquele momento, existiam apenas ele e Lucas, conectados por um olhar que transcendia as circunstâncias caóticas de seu encontro. A manhã chegou abruptamente para Henrique. Ele não conseguia dormir mais que 2 ou 3 horas fragmentadas. A carta de Patrícia, lida e relida durante a madrugada, estava agora sobre o criado mudo, as páginas ligeiramente amassadas de tanto manuseio. Às 9h43, a campainha tocou. Stella estava de volta como prometido, desta vez com uma mala pequena e um bebê conforto, onde Lucas dormia tranquilamente. Bom dia, disse ela, parecendo mais descansada que na noite anterior. Trouxe algumas coisas dele. Achei que poderíamos conversar mais. Henrique abriu passagem, ainda vestindo a roupa amassada da noite anterior. Seu apartamento, normalmente organizado, mostrava sinais de uma noite caótica. A garrafa de vinho vazia, copos pela sala, documentos espalhados sobre a mesa de centro. Desculpe a bagunça, murmurou ele. Café? Adoraria, respondeu Stella, colocando o bebê conforto sobre o sofá com cuidado. Na cozinha, enquanto a cafeteira trabalhava,
Henrique finalmente quebrou o silêncio tenso. Li a carta várias vezes. Estela assentiu, esperando que ele continuasse. Ela sabia que tinha riscos. Os médicos a aconselharam a interromper. Sua voz falhou ligeiramente. Sim, confirmou Estela. Mas você conhecia minha irmã, teimosa até o fim. Um sorriso triste cruzou o rosto de Henrique. Teimosa é pouco. Ele serviu 2 xícaras de café. Ela escreveu que tentou me encontrar. Incansavelmente, confirmou Estela, aceitando a xícara. Ligações, e-mails, até contratou um investigador particular. Mas você havia mudado o número, e-mail, emprego. Eu precisava de um recomeço completo, justificou-se Henrique, a culpa evidente em sua voz. Depois que terminamos, não foi fácil. Para ela também não, respondeu Estela sem acusação, apenas constatando um fato. O choro suave de Lucas interrompeu a conversa. Estela levantou-se imediatamente, mas Henrique a deteve com um gesto. Posso tentar? Perguntou, inseguro. Estela assentiu, observando enquanto ele desajeitadamente tirava o bebê do bebê conforto. Lucas parou de chorar momentaneamente, encarando o rosto desconhecido com curiosidade. Oi, pequeno, sussurrou Henrique, balançando-o suavemente como vira Estela fazer. Tudo bem com você? O momento foi breve. Segundos depois, Lucas retomou o choro mais intenso agora. Acho que ele está com fome, disse Estela, pegando a bolsa de bebê. Preparei algumas mamadeiras antes de vir. Posso aquecer uma? Henrique assentiu, tentando sem sucesso acalmar o filho. Observou, fascinado e aterrorizado, enquanto Estela eficientemente aquecia a mamadeira, testava a temperatura e estendia os braços para pegar Lucas. Não, disse ele. Me mostre como fazer. Surpresa, Estela instruiu Henrique sobre como segurar o bebê, posicionar a mamadeira e verificar se ele não estava engasgando. Lucas aceitou o alimento avidamente. Você aprende rápido, comentou ela. Tenho que aprender, não é? Respondeu ele, não desviando os olhos do bebê. Após uma pausa, acrescentou. Fiz algumas ligações ontem à noite, para um laboratório, para o teste de DNA. Entendo, respondeu Estela neutralmente. Não é que eu duvide, esclareceu ele rapidamente. É só que preciso ter certeza oficial. Para registro, documentos... Claro, concordou ela. É o sensato a fazer. Minutos depois, com Lucas adormecido novamente nos braços de Henrique, Estela abordou o assunto inevitável. Precisamos discutir os próximos passos. Minha viagem está marcada para dia 24. Henrique engoliu em seco. 2 semanas. Sim, tempo suficiente para organizarmos a transição. Transição, repetiu ele, a palavra soando absurdamente inadequada para descrever o que estava prestes a acontecer. A menos que você, começou Estela, hesitante. Se você não puder ou não quiser ficar com ele, precisamos buscar alternativas, imediatamente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Henrique observou o rosto adormecido de Lucas, o peito diminuto subindo e descendo em respiração ritmada. Ele é meu filho, disse finalmente, cada palavra pesando 1 tonelada. Não conheço nada sobre bebês. Minha vida não está preparada para isso, mas... Ele levantou os olhos para Estela. Não consigo imaginar entregá-lo para outra pessoa. Algo no rosto de Estela relaxou. Alívio, talvez. Patrícia estaria feliz em ouvir isso. Mas vou precisar de ajuda, continuou Henrique. Muita ajuda. É por isso que estou aqui, respondeu ela. Vamos criar um plano, passo a passo. O telefone de Henrique tocou, interrompendo a conversa. Ele olhou para a tela sem soltar Lucas. É meu trabalho, preciso atender. Estela estendeu os braços para pegar o bebê. Henrique relutantemente transferiu Lucas para ela e atendeu o telefone, afastando-se para a varanda. Daniel, bom dia. Não estou doente. Surgiu uma situação de família, preciso de alguns dias. Não nada que possa ser resolvido remotamente. Entendo as implicações para o projeto. Sim, estarei disponível por telefone para emergências. Obrigado pela compreensão.
Quando retornou, Stella o observava com curiosidade. Precisei pedir alguns dias de licença, explicou ele. Sou coordenador de projetos em uma empresa de tecnologia. Estamos em fase final de lançamento de um produto. Fase importante, comentou ela. Sim, confirmou Henrique, passando a mão pelo cabelo em gesto nervoso. Mas isso aqui é mais importante. Stella sorriu levemente. Você realmente não... É o que eu esperava. Como assim? Da forma como Patrícia falava nos últimos meses, achei que você seria mais resistente. Que talvez eu tivesse que convencê-lo. Henrique sentou-se, sentindo o peso da verdade que estava prestes a compartilhar. Eu sempre quis ser pai, confessou, a voz baixa. Patrícia e eu conversamos sobre isso algumas vezes. Ela dizia que não estava pronta, que queria focar na carreira. Primeiro, ele fez uma pausa. Foi um dos motivos da nossa separação, além da distância. Ela nunca me contou isso, disse Stella surpresa. O tempo muda as pessoas. Talvez, se tivéssemos nos reencontrado alguns anos depois... Ele não completou o pensamento. Naquele momento, a campainha tocou. Henrique franziu o senho, não esperava ninguém. Deve ser o pessoal do laboratório, explicou levantando-se. Pedi que viessem coletar as amostras aqui. A coleta foi rápida. Um cotonete na bochecha de Henrique, outro gentilmente passado na gengiva de Lucas, que protestou brevemente. A técnica prometeu resultados em 24 horas, mediante taxa de urgência. Depois que a técnica saiu, Henrique e Stella sentaram-se à mesa da cozinha com papel e caneta. Precisamos listar tudo o que você vai precisar, disse Stella pragmaticamente. Berço, fraldas, roupas, fórmula... Meu apartamento tem 2 quartos, respondeu Henrique pensativo. O segundo uso como escritório, mas posso reorganizar. Você vai precisar de alguém para ajudar quando voltar ao trabalho, pontuou Stella. Uma babá ou creche? Henrique assentiu, a realidade da situação tornando-se cada vez mais concreta. Patrícia tinha um seguro de vida, continuou Stella. Não é muito, mas ela deixou tudo para Lucas. Pode ajudar com as despesas iniciais. Não preciso do dinheiro, respondeu Henrique rapidamente. Tenho condições de sustentá-lo. Ainda assim é direito dele. O resto da manhã transcorreu em planejamento, listas de itens essenciais, discussões sobre rotinas, instruções. Detalhadas sobre como preparar mamadeiras e trocar fraldas. Henrique tomava notas meticulosamente, como se estivesse em uma importante reunião de negócios. Após o almoço, Lucas acordou chorando intensamente. Stella verificou a fralda, que estava limpa, e ofereceu mamadeira, que ele recusou. Às vezes, ele fica assim, explicou, balançando-o gentilmente. Pode ser cólica ou apenas cansaço. Henrique observou, sentindo-se impotente, enquanto Stella tentava várias posições e técnicas para acalmar o bebê. Nada parecia funcionar. Posso tentar? Perguntou finalmente. Stella entregou o bebê choroso e Henrique, guiado mais por instinto que por conhecimento, começou a andar lentamente pelo apartamento, segurando Lucas contra o peito, uma mão apoiando sua cabecinha. Está tudo bem, murmurava repetidamente. Papai está aqui, está tudo bem. A palavra papai escapou naturalmente, surpreendendo a ele mesmo. Mas, mais surpreendente ainda, foi Lucas gradualmente se acalmando, o choro diminuindo até cessar, completamente. Em poucos minutos o bebê dormia tranquilamente contra seu peito. Stella observava, uma expressão indefinível no rosto. Você tem jeito, comentou ela suavemente. Tive sorte, respondeu Henrique, mas não conseguiu esconder o orgulho na voz. Quando finalmente colocou Lucas no bebê conforto, Henrique percebeu que algo havia mudado dentro dele. Uma pedra fundamental havia sido movida, um novo alicerce começava a se formar. Acho que vamos conseguir, disse mais para si mesmo que para Stella. Tenho certeza que sim, respondeu ela, e havia sinceridade em seus olhos. 5 dias se passaram em um turbilhão de mudanças. O apartamento de Henrique, antes um espaço tipicamente masculino e minimalista,
Agora parecia uma loja de artigos infantis. O quarto de hóspedes havia sido transformado. O sofá e a escrivaninha removidos, para dar lugar a um berço montado às pressas, uma cômoda branca e uma poltrona de amamentação que, segundo a vendedora entusiasmada, era essencial para as noites longas. O teste de DNA havia retornado em 24 horas, conforme prometido, confirmando o que Henrique já sabia em seu coração. Probabilidade de paternidade de 99,99999%. Stella havia se hospedado em um hotel próximo, mas passava os dias no apartamento, guiando Henrique pelos mistérios da paternidade, o significado de diferentes tipos de choro, a arte de preparar mamadeiras com uma mão só, a técnica para dar banho sem pânico. Naquela manhã de quarta-feira, Henrique se encontrava sozinho com Lucas pela primeira vez desde que tudo começara. Stella havia saído para resolver questões relacionadas à sua viagem, prometendo retornar à tarde. Só nós dois, amigão, disse Henrique ao bebê, que o observava do bebê conforto, colocado estrategicamente no balcão da cozinha, enquanto ele preparava uma mamadeira. Seu primeiro teste com o papai desastrado. O interfone tocou, tirando Henrique de sua concentração na temperatura do leite. Ele atendeu, equilibrando o telefone entre a orelha e o ombro. Senhor Avelar, tem uma moça aqui querendo subir. Marlene de Almeida, informou o porteiro. Henrique franziu o senho, o nome não lhe era familiar. Tem certeza que é para mim? Ela diz que trabalha com o senhor. Marlene, a compreensão o atingiu, sua assistente no trabalho. Pode liberar, José. Obrigado. Ele rapidamente terminou de preparar a mamadeira e verificou Lucas, que felizmente parecia contente, apenas observando o movimento. 3 minutos depois, a campainha tocou. Henrique abriu a porta para revelar Marlene, uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos crespos curtíssimos, óculos de armação roxa e expressão que misturava curiosidade e preocupação. Chefe, vim ver se você mor. Ela parou abruptamente, ao avistar o bebê. O que é isso? Um bebê, respondeu Henrique tentando soar casual. Eu vejo que é um bebê, retrucou Marlene entrando sem esperar convite. A pergunta é por que você tem um bebê? É uma longa história, suspirou Henrique fechando a porta. Quer um café? Quero explicações, respondeu ela, aproximando-se cautelosamente de Lucas como se ele fosse um objeto alienígena. 5 dias sem aparecer no escritório, respondendo e-mails pela metade, ignorando ligações. Daniel está quase tendo um derrame. E agora isso? Henrique sentou-se no sofá, subitamente consciente de que precisaria começar a explicar sua nova realidade para o mundo. Ele é meu filho, disse simplesmente. Lucas, tem 3 semanas e meia. Marlene piscou repetidamente atrás dos óculos. Você não tem namorada há pelo menos 1 ano. Não tenho. A mãe dele te faleceu no parto. A expressão de Marlene mudou instantaneamente. Oh, Henrique, sinto muito. Patrícia, continuou ele, sentindo necessidade de dizer o nome dela. Nos separamos quando me mudei para São Paulo. Ela nunca me contou sobre a gravidez. E você soube. Há 5 dias, quando a irmã dela apareceu na minha porta com ele, Marlene sentou-se processando a informação. Meu Deus, e agora? Agora, Henrique olhou para Lucas, que começava a ficar inquieto. Agora sou pai. Antes que Marlene pudesse responder, Lucas começou a chorar. Henrique levantou-se imediatamente, pegando-o com uma desenvoltura que surpreendeu até a ele mesmo. Hora da mamadeira, explicou, alcançando o frasco preparado. Marlene observou em silêncio enquanto ele alimentava o bebê com competência recém-adquirida. Quando Lucas terminou e foi colocado para arrotar, ela finalmente falou. Você parece saber o que está fazendo. Pareço melhor do que realmente sei, admitiu Henrique. A irmã de Patrícia tem me ajudado, mas ela viaja em 10 dias, e então seremos apenas nós 2. É por isso que você pediu licença indefinida? Henrique assentiu. Preciso organizar minha vida, encontrar uma babá, estabelecer uma rotina. O projeto Artemis está na fase final, lembrou Marlene. Sem você, estamos navegando às cegas.
O projeto Artemis era a razão pela qual Henrique havia sido contratado. Um software revolucionário para a gestão hospitalar que poderia redefinir a posição da empresa no mercado. Posso trabalhar remotamente, ofereceu ele. Pelo menos nas partes críticas. Daniel não vai gostar, advertiu Marlene. Daniel vai ter que entender. A firmeza na voz de Henrique surpreendeu a ambos. Isso não é negociável, Marlene. Lucas vem em primeiro lugar agora. Um silêncio se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelos pequenos barulhos que Lucas fazia enquanto adormecia no ombro de Henrique. Vou precisar de ajuda, admitiu Henrique finalmente, sua voz mais suave. Não só no trabalho, mas em tudo. Marlene observou o chefe, sempre tão controlado, tão meticuloso em cada aspecto de sua vida, agora completamente transformado pela presença daquela pequena criatura. Algo se suavizou em sua expressão. Vou trazer seu laptop e os documentos. Essenciais, ofereceu. E tenho uma sobrinha que está se formando em pedagogia infantil. Talvez ela possa ajudar como babá por algumas horas. O alívio no rosto de Henrique era palpável. Seria perfeito, Marlene. Obrigado. Não me agradeça, ainda. Você vai me dever horas extras pelo resto da vida. Ela sorriu, amenizando a ameaça. Posso segurá-lo? Henrique hesitou brevemente antes de transferir o bebê sonolento para os braços experientes de Marlene. Olá, pequenino, murmurou ela, balançando-o suavemente. Você virou a vida do seu pai de cabeça para baixo, não foi? A campainha tocou novamente. Henrique abriu a porta para Estela, carregada de sacolas. Consegui mais algumas coisas essências. Ela parou ao ver Marlene com Lucas. Oh, olá! Estela, essa é Marlene, minha assistente no trabalho, apresentou Henrique. Marlene, essa é Estela, irmã de Patrícia e tia de Lucas. As duas mulheres se cumprimentaram com sorrisos cautelosos, avaliando-se mutuamente. Vim trazer alguns documentos importantes e verificar se meu chefe ainda está vivo, explicou Marlene. E eu comprei. Mais fraldas e alguns macacões, respondeu Estela, levantando as sacolas. Nunca é demais. Henrique percebeu uma tensão sutil entre as duas mulheres, territorialidade talvez, e rapidamente interveio. Marlene tem uma sobrinha que talvez possa nos ajudar com Lucas quando eu voltar ao trabalho. Que ótimo, respondeu Estela, embora seu tom não combinasse com as palavras. Ela colocou as sacolas no chão e estendeu os braços. Posso pegá-lo? Deve estar na hora da troca. Marlene devolveu Lucas e consultou o relógio. Preciso voltar ao escritório. Trarei seu laptop ainda hoje, Henrique. Após a saída de Marlene, um silêncio desconfortável pairou no apartamento. Estela trocava a fralda de Lucas com eficiência, silenciosa. Ela parece competente, comentou finalmente sem olhar para Henrique. É meu braço direito há quase 2 anos, respondeu ele, sentindo uma estranha necessidade de explicar. Sem ela, eu provavelmente já teria sido demitido. Estela assentiu, terminando de abotoar o macacão limpo. A sobrinha dela... Você confia nela para cuidar de Lucas? Não a conheço ainda, admitiu Henrique, mas confio no julgamento de Marlene. Estela pegou Lucas no colo, finalmente olhando diretamente para Henrique. Estou investigando algumas opções de creches também. Há uma excelente a 3 quadras daqui, mas só aceitam bebês a partir dos 4 meses. Henrique sentou-se, subitamente consciente do peso das decisões que teria que tomar, sozinho, muito em breve. Obrigado, disse sinceramente, por tudo isso. Não sei como teria conseguido sem sua ajuda. Algo na expressão de Estela mudou, um suavizar de linhas, uma vulnerabilidade momentânea. Ela era minha única irmã, respondeu, a voz ligeiramente embargada. Fazer isso, ajudar vocês dois, é como manter parte dela viva. Foi a primeira vez que Estela demonstrava abertamente sua dor. Henrique sentiu um nó na garganta. Queria ter estado lá, confessou. No hospital, com ela. Ela pediu por você, revelou Estela, acariciando a cabeça de Lucas. Antes de... Ela respirou fundo. Suas últimas palavras foram para garantir que Lucas ficaria bem, que você o conheceria. Henrique sentiu lágrimas queimando seus olhos.
Vou fazer de tudo para honrar isso, para ser o pai que ele merece. Seus olhares se encontraram sobre a cabeça do bebê. Dois estranhos unidos por uma perda comum e um amor compartilhado pela pequena vida entre eles. Eu sei que vai, respondeu Stella suavemente. Foi por isso que ela escolheu você. Na manhã seguinte, Henrique acordou sobressaltado com o choro de Lucas. O relógio digital ao lado da cama marcava 5h18. Ele levantou-se automaticamente, o corpo respondendo antes mesmo da mente despertar completamente. Estou indo, campeão, murmurou, entrando no quarto improvisado. Lucas agitava os pequenos braços no berço, o rostinho vermelho de esforço. Henrique o pegou verificando a fralda. O problema era evidente. Mais uma aula de troca de fraldas para o papai, hein? Comentou, levando-o para o trocador instalado sobre a cômoda. 20 minutos depois, com Lucas limpo e alimentado, Henrique sentou-se na poltrona de amamentação, o bebê aninhado contra seu peito. Pela janela, os primeiros raios de sol começavam a colorir o céu de São Paulo. Uma semana atrás, ele estaria se preparando para correr no parque antes do trabalho. Agora seu mundo havia se reduzido e, paradoxalmente, expandido ao mesmo tempo para o perímetro de seus braços. O telefone vibrou no bolso de seu moletom. Uma mensagem de Marlene. Sobrinha Amanda disponível para entrevista hoje às 14 horas. Confirma? Henrique digitou uma resposta afirmativa com a mão livre, grato pela eficiência de sua assistente. Stella havia mencionado que viria depois do almoço. Seria bom ter ambas conhecendo-se. Lucas fez um pequeno barulho e Henrique baixou os olhos, encontrando o olhar verde acinzentado, tão semelhante ao seu próprio. O que acha? Devemos entrevistar a moça para ser sua babá? Perguntou suavemente. Você é o chefe aqui, afinal. Lucas respondeu com um bocejo. Vou interpretar isso como um sim, sorriu Henrique. Às 14 horas em ponto, a campainha tocou. Stella, que havia chegado 1 hora antes, atendeu enquanto Henrique terminava de trocar de roupa. Lucas dormia serenamente, no berço. Quando Henrique entrou na sala, encontrou uma jovem de aproximadamente 22 anos, cabelos cacheados presos em um coque alto, vestindo jeans e blusa simples, mas arrumada. Ela se levantou imediatamente. Senhor Avelar, sou Amanda Solano, sobrinha de Marlene. Muito prazer, apresentou-se formalmente estendendo a mão. Por favor, me chame de Henrique, respondeu ele apertando sua mão. Obrigado por vir. Amanda está no último semestre de pedagogia, especialização em educação infantil, informou Stella, que claramente já havia iniciado a entrevista. Ela fez estágio na creche municipal por 6 meses, principalmente com crianças maiores, esclareceu Amanda. Mas também tive experiência com bebês e ajudei a cuidar dos meus primos desde pequenos. Henrique gesticulou para que se sentassem. Marlene explicou nossa situação? Parcialmente, respondeu Amanda. Entendi que você precisa de alguém para cuidar do seu bebê enquanto trabalha e que é uma situação recente. Henrique trocou um olhar com Stella. Lucas tem quase 4 semanas. Sua mãe faleceu no parto e eu... Bem, descobri que era pai há apenas 1 semana. Os olhos de Amanda se arregalaram ligeiramente. Oh, sinto muito pela sua perda. Estou aprendendo sobre paternidade na prática, continuou Henrique. E Stella, tia de Lucas, tem sido minha guia, mas ela viajará, em breve, para Portugal, complementou Stella. Infelizmente não posso adiar mais. Amanda assentiu, compreensiva. Entendo por que precisa de ajuda. Inicialmente, preciso de alguém para algumas horas por dia, explicou Henrique. Estou trabalhando remotamente agora, mas eventualmente voltarei ao escritório. Minha grade horária da faculdade é principalmente noturna, informou Amanda. Estou disponível durante o dia, 5 dias por semana. A conversa continuou por mais 30 minutos, com perguntas sobre experiência, abordagem de cuidados infantis e situações hipotéticas. Amanda respondeu com segurança e conhecimento que impressionaram tanto Henrique quanto Stella. O choro de Lucas interrompeu a entrevista. Henrique levantou-se automaticamente, mas Stella foi mais rápida. Eu vou, disse, dirigindo-se ao quarto.
Amanda observou a dinâmica com atenção. Quando Stella retornou com Lucas, ofereceu: "Posso segurá-lo? Se não se importarem." Henrique assentiu e Stella transferiu o bebê para os braços de Amanda. A naturalidade com que a jovem posicionou Lucas, apoiando corretamente sua cabeça e balançando-o suavemente, era visível. "Olá, Lucas", murmurou ela. "Que olhos lindos você tem." Lucas a encarou curioso, sem chorar. "Um bom sinal", pensou Henrique. "Ele parece confortável com você", comentou. "Bebês geralmente sentem quando estamos tranquilos com eles", respondeu Amanda, sorrindo para Lucas. "É uma comunicação não verbal." Após mais alguns minutos, Stella recuperou Lucas para alimentá-lo e Henrique acompanhou Amanda até a porta. "Acho que correu bem", disse. "Estamos conversando com algumas candidatas, mas entrarei em contato logo." "Entendo", respondeu Amanda, "e obrigada pela oportunidade. Adoraria trabalhar com você e Lucas." Assim que fechou a porta, Henrique se virou para Stella, que alimentava Lucas na poltrona. "O que achou?", perguntou. "Ela parece saber o que faz", respondeu Stella. "Cautelosamente. E Lucas pareceu gostar dela." "Mas..." incentivou Henrique, percebendo a hesitação. Stella suspirou. "Não há mas. Acho que ela seria uma boa escolha. E Marlene a conhece, o que oferece uma referência de confiança." Henrique sentou-se no sofá. "Para ser honesto, não entrevistei ninguém mais. E pelas referências que Marlene me enviou, Amanda parece realmente qualificada." "Então está decidido?" "Vou convidá-la para um período de teste. Talvez na semana que vem, enquanto você ainda está aqui. Assim podemos observar como ela trabalha." Stella assentiu, um pequeno sorriso nos lábios. "Olha só você, tomando decisões paternas." "Estou tentando", admitiu Henrique, "mesmo que ainda me sinta completamente perdido na maior parte do tempo." "Você está indo melhor do que imagina", assegurou ela. Naquela noite, após colocar Lucas para dormir, Henrique encontrou Stella na cozinha, preparando um chá. "Quer uma xícara?", ofereceu ela. "Por favor." Enquanto esperavam a água ferver, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Algo impensável há uma semana, quando eram completos estranhos. "Como era ela?", perguntou Henrique subitamente. "No final, durante a gravidez." Stella parou, a mão segurando a caixa de chá suspensa no ar. Era a primeira vez que ele perguntava diretamente sobre os últimos meses de Patrícia. "Feliz", respondeu finalmente. Apesar de tudo, ela estava feliz com a gravidez. Assustada, claro. Preocupada com a saúde, mas determinada. "Ela sempre foi determinada", comentou Henrique, um sorriso melancólico no rosto. "Ela montou o quartinho sozinha", continuou Stella servindo o chá. "Comprou um berço verde-água, decorou as paredes com adesivos de animais marinhos." "Ela sempre amou o oceano", lembrou Henrique. "Sim, dizia que Lucas nasceria sob o signo de Peixes como um pequeno peixinho." Henrique aceitou a xícara, sentindo o calor do líquido entre suas mãos. "Ela sofreu? No final?" Stella sentou-se à sua frente. Foi rápido. Complicações durante o parto, hemorragia. Sua voz falhou. Os médicos fizeram tudo o que podiam. Ela viu Lucas, segurou-o por alguns minutos. Pediu para que eu prometesse que o levaria até você. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Henrique. "Obrigado por cumprir essa promessa." "Não foi fácil te encontrar", admitiu Stella. "Ou reunir coragem para aparecer na sua porta." "O que você esperava quando me encontrasse?" Stella considerou a pergunta. "Honestamente, esperava resistência, talvez até rejeição. Um homem solteiro, carreira em ascensão, um bebê poderia parecer um fardo." "Eu também pensei que reagiria assim", confessou Henrique. "Mas quando vi Lucas, quando ele abriu os olhos e me olhou, algo mudou. Como se uma peça que eu não sabia que faltava de repente se encaixasse." "Patética estava certa sobre você", sorriu Stella. "Ela dizia que você tinha um bom coração, mesmo agindo como um workaholic obsessivo às vezes." Henrique riu. "Essa descrição é justa." O monitor do bebê emitiu um pequeno ruído. Lucas se mexendo no berço.
Mas não. Um choro completo. Ambos olharam instintivamente para o aparelho. Falando em workaholic, continuou Stella. Como está o trabalho? Conseguiu acompanhar remotamente? Henrique suspirou. Mais ou menos. Marlene tem sido incrível, mas o projeto Artemis está em fase crítica. Daniel, meu chefe, está pressionando para que eu volte ao escritório pelo menos meio período. E o que você respondeu? Que preciso de mais tempo. Henrique tomou um gole de chá. Consegui 1 mês de licença paternidade, o que já é um milagre considerando que não avisei com antecedência. Depois disso, teremos que encontrar um equilíbrio. Stella o observou atentamente. Você mudou. 1 semana com um recém-nascido? Faz isso com uma pessoa, brincou ele. Não é só isso. Ela colocou a xícara sobre a mesa. Quando conheci Patrícia, logo após vocês começarem a namorar, ela descreveu você como brilhante, ambicioso, completamente focado na carreira. Um homem com planos, ela dizia. E agora? Agora seus planos mudaram e você parece em paz com isso. Henrique refletiu sobre a observação. Acho que estou. O que é estranho, considerando o caos que minha vida se tornou. Ele sorriu. Mas é um bom caos. O melhor tipo, concordou Stella. No monitor, Lucas começou a chorar mais insistentemente. Henrique se levantou. Minha vez, disse. Você já fez mais que sua parte hoje. Enquanto se dirigia ao quarto, Henrique percebeu que Stella estava certa. Ele havia mudado. Em apenas 1 semana, suas prioridades haviam sido completamente reordenadas. O projeto que antes parecia tão crucial, agora ocupava um espaço secundário em sua mente. O que importava estava ali, no pequeno berço verde, necessitando de seu amor e atenção. Estou aqui, Lucas, murmurou entrando no quarto. Papai está aqui. A manhã de domingo amanheceu com uma chuva fina e persistente. Henrique observava as gotas escorrendo pela janela enquanto preparava uma mamadeira. O som rítmico da chuva combinando com o suave gorgolejo de Lucas no bebê conforto sobre a mesa. 6 dias até a viagem dela, pensou, sentindo um nó no estômago que se formava sempre que considerava a iminente partida de Stella. Amanda, a sobrinha de Marlene, havia passado os últimos 3 dias trabalhando algumas horas por dia, sob a supervisão de ambos. Mostrou-se tão competente quanto prometera, ganhando a confiança de Henrique e, mais relutantemente, de Stella. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Henrique verificou a tela. Daniel, seu chefe. Num domingo de manhã. Não era um bom sinal. Alô? Henrique, precisamos conversar. A voz de Daniel soava tensa. O cliente Hermes está ameaçando cancelar o contrato se não apresentarmos uma solução funcional até quarta-feira. Henrique fechou os olhos, sentindo o peso da responsabilidade. O cliente Hermes representava quase 30% do faturamento do projeto Artemis. Daniel, estou em licença paternidade. Marlene tem os arquivos principais e... Marlene é excelente, mas não é você, interrompeu Daniel. Tentamos implementar as alterações do protocolo seguindo suas notas, mas o sistema continua apresentando falhas. Precisamos de você, nem que seja por algumas horas. Henrique olhou para Lucas, que agora o encarava com aqueles olhos verdes curiosos. Não posso ir ao escritório amanhã, Daniel. Tenho um bebê de 1 mês para cuidar. Então trabalhe remotamente. Podemos fazer uma videoconferência com a equipe. O tom de Daniel suavizou ligeiramente. Olha, Henrique, entendo sua situação. É extraordinária. Mas estamos falando da sobrevivência do projeto que você ajudou a construir. Um silêncio pesado se estabeleceu na linha, enquanto Henrique considerava suas opções. 3 horas, disse finalmente. Amanhã das 14 às 17 horas. Vou pedir para Amanda a babá vir mais cedo. Ótimo, respondeu Daniel, o alívio evidente em sua voz. Vou avisar a equipe, Marlene preparará tudo para você. Após desligar, Henrique suspirou pesadamente, terminando de preparar a mamadeira com gestos mecânicos. Parece que teremos que aprender a equilibrar as coisas mais cedo do que eu esperava, parceiro, disse a Lucas, pegando-o no colo para alimentá-lo.
A campainha tocou quando ele estava no meio da mamadeira. Provavelmente Estela, que havia saído para comprar algo para o café da manhã. Henrique foi até a porta com Lucas ainda nos braços, mamadeira na mão. Não era Estela. Uma mulher alta, de cabelos castanho escuros impecavelmente arrumados, maquiagem perfeita e vestido cinza bem cortado, o encarava com uma expressão de choque absoluto. Mãe, Helena Avelar, médica renomada, diretora de um importante hospital em Curitiba e mãe de Henrique, permaneceu imóvel por um momento, como se tivesse sido confrontada com uma alucinação. Henrique, eu vim fazer uma surpresa, mas parece que a surpresa foi minha. Seus olhos estavam fixos em Lucas. Quem é essa criança? É uma longa história, respondeu Henrique, dando passagem. Entre, por favor. Helena entrou hesitante, ainda olhando para o bebê como se ele fosse uma equação que não conseguia resolver. Sente-se, mãe, sugeriu Henrique, voltando a alimentar Lucas. Vou explicar tudo, mas deixe-me terminar essa mamadeira primeiro. Helena assentiu mecanicamente, colocando sua bolsa de grife sobre o sofá e sentando-se com a postura rígida que a caracterizava. Você tem um filho, disse ela, não como pergunta, mas como constatação incrédula. Sim, confirmou Henrique, focado em Lucas. Ele se chama Lucas, tem 1 mês de vida. 1 mês, repetiu Helena. E quando exatamente você planejava me informar que eu tenho um neto? A acusação em sua voz era evidente, mas Henrique manteve a calma. Após terminar a mamadeira, colocou Lucas para arrotar, uma habilidade que havia dominado nos últimos dias. Descobri sobre ele há apenas 10 dias, mãe, explicou finalmente. Foi inesperado. Inesperado? Repetiu Helena. Henrique, bebês não aparecem do nada. Quem é a mãe? Por que nunca a conheci? Por que você escondeu um relacionamento sério a ponto de gerar uma criança? Patrícia, respondeu Henrique, o nome saindo suavemente. Namoramos por 8 meses antes de eu me mudar para São Paulo. Terminamos quando aceitei o emprego aqui. Patrícia, repetiu Helena como se testasse o nome. E onde ela está? Por que você está sozinho com o bebê? Henrique respirou fundo. Ela faleceu no parto, mãe. Complicações durante o procedimento. O choque no rosto de Helena foi genuíno. Oh, meu Deus, eu sinto muito, Henrique. Eu não sabia sobre a gravidez, continuou ele. Patrícia descobriu depois que havíamos terminado. Tentou me contatar, mas eu tinha mudado o número, e-mail. Estava tentando seguir em frente. Lucas, agora satisfeito, repousava tranquilamente no ombro de Henrique. Helena observava a cena com uma expressão indecifrável. Estela, irmã de Patrícia, o trouxe até mim há 10 dias. Apareceu na minha porta com ele nos braços. E você tem certeza que é seu? A pergunta de Helena saiu automaticamente. Sua mente clínica sempre focada em evidências. Fiz o teste de DNA imediatamente, respondeu Henrique, sem se ofender. 99,99% de probabilidade de paternidade. Helena assentiu, sua expressão suavizando. Posso segurá-lo? A hesitação na voz de sua mãe, sempre tão confiante e assertiva, pegou Henrique de surpresa. Cuidadosamente, transferiu Lucas para os braços de Helena, que o recebeu com uma competência que lembrou a Henrique sua formação médica. Ele tem seus olhos, comentou ela suavemente, e o queixo do seu pai. A menção ao pai de Henrique, falecido há 15 anos, trouxe uma onda de emoção inesperada. Você acha? Helena assentiu, agora embalando Lucas suavemente. Definitivamente. Eduardo ficaria encantado com ele. A campainha tocou novamente. Desta vez era Estela carregando uma sacola de pães. Comprei aqueles croissants que você goste. Ela parou ao ver Helena. Oh, desculpe, não sabia que tinha visita. Estela, esta é minha mãe, Helena, apresentou. Henrique. Mãe, esta é Estela, irmã de Patrícia e tia de Lucas. As duas mulheres se cumprimentaram com educação cautelosa, cada uma avaliando a outra. Sua visita é uma surpresa agradável, comentou Estela educadamente. Para todos nós, respondeu Helena, ainda segurando Lucas. Henrique percebeu a tensão crescente e interveio. Estela tem sido minha salvação nestes dias, mãe.
Sem ela, eu estaria completamente perdido. Imagino, respondeu Helena. Então, para Stella, deve ter sido um período difícil para você também com a perda de sua irmã. Algo na sinceridade do comentário pareceu desarmar Stella. Sim, muito. Mas Lucas, ele traz um pouco dela de volta. Helena assentiu compreensivamente. E Henrique viu um momento de conexão entre as duas mulheres. Breve, mas real. Vou preparar o café, anunciou Stella, dirigindo-se à cozinha. A senhora gosta de café preto ou com leite, doutora Avelar? Helena, por favor, e preto, obrigada. Enquanto Stella preparava o café, Helena voltou sua atenção para Henrique. E agora? Quais são seus planos? Era a pergunta que pairava sobre tudo. Henrique sentou-se ao lado da mãe. Vou criá-lo, claro, respondeu simplesmente. Reorganizei o apartamento, contratei uma babá para quando voltar ao trabalho. Sozinho, em São Paulo, longe da família. Tenho meu trabalho aqui, mãe, uma carreira que construí cuidadosamente. E Stella? Perguntou Helena, observando a jovem na cozinha. Ela vai ajudar permanentemente? Está indo para Portugal. Em 6 dias, explicou Henrique. Tenho um emprego esperando por ela lá. Helena olhou para o neto em seus braços, depois para o filho. Você sempre foi independente, Henrique, desde criança. Mas isto, criar um filho sozinho, não é algo que se deva enfrentar sem apoio. Estou construindo uma rede de apoio. Aqui, assegurou ele. Amanda, a babá, é sobrinha de minha assistente. Marlene tem sido incrível em reorganizar minha agenda de trabalho. Não é a mesma coisa que família, interrompeu Helena suavemente. Já considerou voltar para Curitiba? O hospital sempre tem vagas para profissionais de TI de sua qualificação. Henrique piscou, surpreso com a sugestão. Mãe, construí minha vida aqui. O projeto Artemis, projetos vêm e vão, interrompeu Helena. Família permanece. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. Sei que sempre fui exigente, Henrique, que priorizei minha carreira muitas vezes, mas aprendi uma tarde demais com seu pai, que algumas oportunidades não retornam. A vulnerabilidade na voz de sua mãe, sempre tão rara, tocou Henrique profundamente. Obrigado, mãe. Vou considerar todas as opções, mas por enquanto estamos nos ajustando bem aqui. Stella retornou com uma bandeja de café e os croissants. O restante da manhã transcorreu em uma trégua cuidadosa, as 3 gerações unidas pelo pequeno Lucas, que dormia pacificamente, alheio às complicações emocionais que sua chegada havia desencadeado. Mais tarde, quando Stella saiu para resolver assuntos pessoais e Lucas dormia no berço, Helena se sentou com Henrique na varanda do apartamento. Quanto tempo vai ficar em São Paulo, mãe? Perguntou ele. Planejava apenas o fim de semana, respondeu ela. Mas dadas as circunstâncias, pedi a Márcia para reorganizar minha agenda. Posso ficar a semana toda. Henrique sentiu um alívio inesperado. Seria ótimo ter você aqui quando Stella partir. Helena olhou para o filho, o menino prodígio que sempre pareceu não precisar de ninguém, agora um homem enfrentando o maior desafio de sua vida. Não precisa fazer tudo sozinho, Henrique, disse suavemente. Aprender isso foi minha lição. De vida mais difícil. Henrique assentiu, sentindo o peso da verdade nas palavras de sua mãe. Estou aprendendo isso também. Um dia de cada vez. No quarto, o monitor do bebê captou o suspiro suave de Lucas em seu sono. Avó e pai olharam instintivamente para o aparelho, unidos por um amor recém-descoberto que nenhum dos dois esperava sentir. Os 3 dias seguintes transcorreram em um ritmo quase harmonioso. A presença de Helena trouxe uma nova dinâmica ao apartamento, uma mistura de competência clínica e afeto tardio que surpreendeu Henrique. Sua mãe, sempre tão focada na carreira, revelava, agora um lado que ele raramente vislumbrava durante sua própria infância. Você segura a cabeça dele assim, instruía ela, demonstrando a técnica para o banho. O pescoço ainda não tem força suficiente para se sustentar sozinho. Onde? Aprendeu tudo isso? Perguntou Henrique, observando a naturalidade com que ela manipulava o pequeno corpo escorregadio de Lucas.
Um sorriso melancólico tocou os lábios de Helena. Fiz pediatria antes de me especializar em administração hospitalar. Lembra? E, além disso, já fui mãe de um bebê bastante ativo. Henrique sorriu, imaginando-se como um bebê nos braços da jovem Helena. Stella observava essa nova dinâmica com uma mistura de alívio e distanciamento. Com a presença competente de Helena, seu papel havia sutilmente mudado, ainda importante, mas não mais indispensável. Algo que deveria facilitar sua partida, mas que, estranhamente, a fazia sentir uma pontada de tristeza. Na quarta-feira, após o almoço, Henrique preparava-se para a videoconferência com sua equipe. "Tem certeza que não precisa de ajuda?" perguntou Helena, balançando Lucas gentilmente. "Amanda chegará em 15 minutos", respondeu Henrique, ajustando a mesa do escritório improvisado. "Vocês duas podem revezar com Lucas enquanto estou na reunião." "Não será problema", assegurou Helena. "Já agendei minha videoconferência, com o hospital para depois do jantar, quando ele geralmente dorme mais profundamente." Henrique sorriu, admirando a eficiência familiar. "Obrigado, mãe." A campainha tocou. Amanda chegando pontualmente como sempre. "Boa tarde, senhor Avelar", cumprimentou a jovem. "Doutora Avelar." "Amanda, quantas vezes preciso pedir para me chamar de Henrique?" respondeu ele sorrindo. "Pelo menos mais uma vez", brincou ela, aproximando-se para receber Lucas dos braços de Helena. "E como está nosso príncipe hoje?" "Acabou de tomar banho e está de barriga cheia", respondeu Helena. Um bebê perfeitamente satisfeito. A chegada de Amanda havia sido uma bênção. Competente e carinhosa, a jovem encaixava-se perfeitamente na rotina que estavam estabelecendo. Até Stella, inicialmente cautelosa, agora parecia confiar plenamente nela. Stella ligou, informou Helena enquanto Henrique dirigia-se ao escritório. "Disse que precisou ir à embaixada resolver os últimos detalhes do visto, mas estará de volta para o jantar." Henrique assentiu, uma pontada de ansiedade apertando seu peito. A partida de Stella aproximava-se rapidamente, apenas 3 dias restantes. Ele afastou o pensamento, precisando focar no trabalho imediato. A videoconferência foi tão intensa quanto esperado. Os problemas no sistema Artemis eram complexos, exigindo toda a sua concentração. Henrique mergulhou no código, identificando falhas e propondo soluções, enquanto sua equipe implementava as correções em tempo real. "Você fez em 3 horas o que tentamos resolver em 1 semana", comentou Marlene no final da reunião, admiração evidente em sua voz. "Trabalho em equipe", respondeu Henrique diplomaticamente, embora soubesse que sua experiência havia sido o diferencial. "Mantenha-me informado sobre a resposta do cliente." "Daniel quer saber quando você volta oficialmente", comentou Marlene, hesitante. "Minha licença termina em 2 semanas", respondeu Henrique. "Depois disso, podemos discutir um arranjo híbrido." A expressão de Marlene deixou claro que a resposta não agradaria completamente Daniel, mas ela assentiu. "Vou transmitir a mensagem." Quando Henrique finalmente saiu do escritório, 3h30 após o início da reunião, encontrou uma cena inesperada na sala. Helena e Amanda estavam sentadas no tapete, com Lucas em um acolchoado de atividades, enquanto Stella, que havia retornado mais cedo, preparava algo na cozinha. "A reunião foi produtiva?" perguntou Helena, sem desviar os olhos do neto que tentava alcançar um mobile colorido. "Muito", respondeu Henrique, observando as 3 mulheres tão diferentes que agora formavam a rede de apoio para seu filho. "E aqui? Tudo tranquilo?" "Lucas mostrou que tem pulmões fortes", comentou Amanda com um sorriso. "Mas nos revezamos e conseguimos acalmá-lo." "Ele está testando seus limites", acrescentou Helena. "Perfeitamente normal para a idade." Stella apareceu na porta da cozinha, um avental protegendo suas roupas. "Estou preparando aquela lasanha." "Que você gostou?", informou. Parecia o jantar perfeito para um dia produtivo. Havia algo na domesticidade da cena que tocou Henrique profundamente. Pela primeira vez desde a chegada de Lucas, ele sentiu que talvez, apenas talvez,
conseguiriam estabelecer uma normalidade dentro desta nova realidade. Amanda partiu às 6, após receber instruções detalhadas para o dia seguinte. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente entre tópicos: os progressos de Lucas, as últimas preparações de Stella para a viagem, histórias de Helena sobre casos inusitados no hospital. Conseguiu resolver todos os detalhes do visto? Perguntou Henrique a Stella enquanto serviam a sobremesa. Sim, respondeu ela, uma mistura de emoções em seu rosto. Está tudo pronto para sábado. Você deve estar ansiosa, comentou Helena. Portugal é um país maravilhoso. Ansiosa, sim, concordou Stella. Mas também, ela olhou para Lucas dormindo pacificamente no bebê conforto ao lado da mesa. Vai ser difícil dizer adeus, completou Henrique compreendendo. Stella assentiu, olhos brilhando com lágrimas contidas. Ele é minha última conexão com Patrícia. Helena alcançou a mão de Stella sobre a mesa. Um gesto surpreendentemente afetuoso da mulher geralmente reservada. Não será um adeus definitivo. A tecnologia encurta distâncias hoje em dia. E você sempre terá um lugar aqui, acrescentou Henrique. Para visitas, férias, quando quiser ver como ele está crescendo. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, cada um absorvido em seus próprios pensamentos. Henrique, começou Helena depois de alguns momentos, estive pensando na nossa conversa sobre suas opções. Henrique levantou os olhos, sabendo o que viria a seguir. Falei com o conselho do hospital ontem, continuou ela. Há uma vaga para diretor de tecnologia que seria perfeita para você. O salário é competitivo e o hospital tem uma creche excelente para funcionários. Stella observava a conversa silenciosamente, sua expressão ilegível. Mãe, agradeço a preocupação, respondeu Henrique cuidadosamente, mas construí minha carreira aqui. O projeto Artemis é minha criação. Projetos são substituíveis, argumentou Helena. Família não é. Ela fez uma pausa. Em Curitiba, Lucas teria avós, tios, primos, uma rede de apoio que vai além de babás contratadas. Tenho uma rede aqui também, defendeu-se Henrique. Amanda, Marlene, são mais que funcionárias, são amigas. Helena suspirou. Não, estou tentando pressionar você, filho. Só quero que considere todas as opções. A vaga estará disponível por quanto tempo? Perguntou Stella subitamente. Helena e Henrique olharam para ela, surpresos com a intervenção. O processo seletivo começa em 2 semanas, respondeu Helena. Mas para Henrique, podemos estender o prazo. Stella virou-se para Henrique. Talvez você devesse considerar, disse suavemente. Não necessariamente aceitar, mas ao menos explorar a possibilidade. Henrique encarou Stella, surpreso com sua posição. Você acha que devo voltar para Curitiba? Acho que deve considerar o que é melhor para Lucas, respondeu ela cuidadosamente. Crescer próximo à família tem vantagens que não podem ser ignoradas. Algo na resposta de Stella, sua objetividade, sua falta de interesse pessoal na decisão, tocou Henrique profundamente. Vou pensar nisso, prometeu finalmente. Helena assentiu, satisfeita por ter plantado a semente. Mais tarde naquela noite, após Helena se recolher ao quarto de hóspedes e Lucas finalmente adormecer, Henrique encontrou Stella na varanda, olhando para as luzes da cidade com uma taça de vinho nas mãos. Posso me juntar a você? Perguntou. Ela assentiu, sorrindo ligeiramente. Henrique serviu-se de uma taça e sentou-se na cadeira ao lado. Sua mãe é impressionante, comentou Stella após alguns momentos. Agora entendo de onde vem sua determinação. Henrique riu baixinho. Ela pode ser intimidadora às vezes. Ela te ama, respondeu Stella simplesmente. De um jeito peculiar talvez, mas intensamente. Sei disso. Mesmo quando criança, quando ela estava sempre ocupada demais com o hospital, eu sabia. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, o barulho distante da cidade, formando uma tapeçaria sonora. Por que apoiou a ideia dela? Perguntou Henrique finalmente. Sobre Curitiba. Stella considerou a pergunta, os olhos ainda nas luzes da cidade. Porque não tenho interesses pessoais na decisão, respondeu honestamente. Só quero o que for melhor para Lucas.
e, objetivamente, crescer perto da família, com uma avó que claramente o adora. Tem vantagens significativas. Mas construí minha vida aqui, argumentou Henrique. Minha carreira está decolando. E pode decolar em Curitiba também, contra-argumentou Stella gentilmente. Você é talentoso demais para ficar limitado a uma geografia. Henrique tomou um gole de vinho, absorvendo as palavras. O que Patrícia diria? Perguntou suavemente. A pergunta pegou Stella de surpresa. Ela voltou-se para ele, olhos brilhando sob a luz suave. Patrícia diria para você seguir seu coração, mas usar a cabeça para navegar o caminho. Um sorriso melancólico tocou os lábios de Henrique. Isso soa como algo que ela diria. Ela tinha uma maneira especial de ver as coisas, concordou Stella, de equilibrar sonhos e realidade. Sinto falta dela, confessou Henrique, a voz quase um sussurro. É estranho dizer isso após tanto tempo separados, mas sinto. Também sinto, respondeu Stella. Todos os dias. Seus olhares se encontraram, dois estranhos unidos pela perda de alguém precioso e pelo amor a um pequeno ser que carregava o legado dela. Independente do que decidir, continuou, Stella, sei que será pensando no melhor para Lucas, e isso é tudo que Patrícia poderia pedir. Henrique estendeu sua taça em um brinde silencioso que Stella correspondeu. O tilintar das taças ecoou na noite, selando uma promessa não verbalizada de honrar a memória de quem se foi através do futuro de quem acabara de chegar. A véspera da partida de Stella chegou com uma intensidade que pegou Henrique de surpresa. Durante as últimas 2 semanas, ele havia se acostumado com sua presença constante, com seu conhecimento sobre Lucas, com a maneira como ela podia acalmar o bebê com uma canção sussurrada, que Henrique descobriu ser a mesma que a mãe delas cantava. O apartamento estava silencioso naquela manhã de sexta-feira. Helena havia saído cedo para uma videochamada com o hospital em Curitiba, aproveitando o escritório de um colega em São Paulo. Amanda não viria até o meio-dia. Era apenas Henrique, Lucas e Stella. Ele dormiu bem esta noite, comentou Stella, preparando o café enquanto Henrique alimentava Lucas na poltrona. 3 horas seguidas, confirmou Henrique, ainda maravilhado com o que agora considerava uma conquista significativa. Um novo recorde. Stella sorriu, colocando 2 xícaras na mesa. Logo serão 4, depois 5. Antes que perceba, ele estará dormindo a noite toda. Parece um sonho distante, riu Henrique, ajustando Lucas nos colo após a mamadeira. Stella observou a facilidade com que ele agora manejava o bebê. Um contraste gritante com o homem hesitante de 2 semanas atrás. Você evoluiu muito, comentou. Tive boas professoras. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, enquanto tomavam café, quebrado apenas pelos pequenos sons que Lucas fazia em seu semiconsciente estado pós-alimentação. Seu voo é às 23 horas, correto? Perguntou Henrique finalmente. Sim, confirmou Stella. O táxi vem me buscar às 20 horas. Ela fez uma pausa. Helena se ofereceu para me levar, mas achei melhor, fazer a despedida aqui. Henrique assentiu compreendendo. Despedir-se no aeroporto tornaria tudo ainda mais difícil. Deixei um documento na sua mesa, continuou Stella. Com todas as informações, pediatra que acompanhou a gestação, vacinas que Lucas já tomou, alergias conhecidas na família. Obrigado, respondeu Henrique suavemente. Por tudo isso, por confiar em mim. Stella levantou os olhos, surpresa. Confiar em você? Com seu sobrinho, com tudo o que resta de Patrícia. Henrique ajustou Lucas para olhar seu rostinho adormecido. Sei que não foi uma decisão fácil me deixar ficar com ele. Não era minha decisão, respondeu Stella. Era desejo de Patrícia que Lucas ficasse com o pai. Mesmo assim, você poderia ter tornado tudo mais difícil. Stella sorriu levemente. Talvez no começo eu tenha considerado, por um segundo. Só um segundo? Provocou Henrique. Vi como você olhou para ele naquela primeira noite, explicou ela. Como se tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Ela fez uma pausa. Foi o mesmo olhar que Patrícia tinha quando o segurou pela primeira vez.
A emoção apertou a garganta de Henrique, tornando difícil responder. O silêncio foi interrompido pelo telefone de Henrique. Ele verificou a tela. Marlene. Preciso atender, disse, levantando-se para entregar Lucas a Estela. Pode ser sobre a reunião de ontem. Estela aceitou o bebê, observando Henrique dirigir-se ao escritório improvisado. As últimas 48 horas haviam sido tensas no projeto Artemis. O cliente Hermes havia ficado satisfeito com as soluções apresentadas. Mas agora outros problemas haviam surgido. Enquanto balançava Lucas suavemente, Estela permitiu-se pensar no futuro que a aguardava. Lisboa, um novo emprego como gerente de marketing em uma editora portuguesa, um apartamento alugado à distância, baseado apenas em fotos online. Uma vida inteiramente nova, longe de tudo que conhecia, inclusive deste pequeno ser que havia capturado seu coração. Sim, Marlene, entendo a urgência. A voz de Henrique chegava da outra sala. Mas não posso ir ao escritório hoje. Sei que Daniel está pressionando. Não, a alternativa é trabalharmos remotamente. Estela suspirou. A tensão entre as responsabilidades profissionais de Henrique e suas novas obrigações como pai solo estava apenas começando. Ela queria poder ficar mais tempo, ajudá-lo durante essa transição, mas sua própria vida não podia permanecer em suspenso indefinidamente. Henrique retornou 15 minutos depois, o rosto tenso. Problemas? Perguntou Estela. O cliente está exigindo uma apresentação presencial das alterações, explicou ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso que Estela aprendera a reconhecer. Daniel está furioso porque recusei ir hoje. E quando será? Segunda-feira. Amanda já confirmou que pode ficar o dia todo, e minha mãe ofereceu-se para estar aqui também. Estela assentiu. Vai dar tudo certo. Henrique sentou-se, observando Lucas dormindo tranquilamente nos braços de Estela. Sei que vai. É só que ainda estou aprendendo a equilibrar tudo isso. Ninguém espera que você seja perfeito imediatamente, assegurou Estela. Nem mesmo Lucas. Ele merece o melhor de mim. E terá, respondeu ela com convicção. Mas o melhor de você não significa sua presença constante. Significa seu amor, seu cuidado, suas escolhas conscientes. Henrique estudou Estela com um novo olhar. Você teria sido uma tia extraordinária no dia a dia. Ainda serei, sorriu ela, apenas com um oceano no meio. A chegada de Helena interrompeu a conversa. Ela entrou carregando sacolas de compras e um envelope grande. Bom dia, família, saudou alegremente. Passei no mercado depois da reunião. Ela colocou as sacolas na cozinha e entregou o envelope a Henrique. E isso chegou na portaria para você. O porteiro disse que é do laboratório. Henrique franziu o senho, aceitando o envelope. Que estranho. Não solicitei nenhum exame recentemente. Talvez seja relacionado ao teste de DNA? Sugeriu Helena. Algum documento adicional? Não, aquilo já foi concluído. Henrique abriu o envelope e extraiu vários papéis com timbre hospitalar. Seu rosto empalideceu visivelmente enquanto lia. Henrique, o que foi? Perguntou Estela, alarmada com sua reação. São os registros médicos de Patrícia, respondeu ele com voz trêmula. Do parto e um laudo da autópsia. Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. Helena aproximou-se, a expressão profissional de médica substituindo momentaneamente a de avó e mãe. Quem enviou isso? Perguntou, sua voz agora clínica. Dr. Maurício Fontes, leu Henrique. Ele anexou um bilhete. Ele pegou um pequeno papel grampeado. Senhor Avelar, a pedido da falecida Patrícia Valente, envio os registros médicos que podem ser relevantes para o futuro médico do filho de vocês. Sinto muito por sua perda. Ele era o obstetra dela, explicou Estela suavemente. Patrícia o havia autorizado a compartilhar tudo com você, caso algo acontecesse. Henrique olhou para Estela, uma nova compreensão em seus olhos. Ela realmente planejou tudo. Ela sabia dos riscos, confirmou Estela. Quis garantir que Lucas tivesse tudo o que precisava, inclusive o histórico médico completo.
Helena estendeu a mão. Posso? Como médica, podia interpretar melhor as informações técnicas. Henrique entregou os documentos e Helena os examinou com olhos experientes. A condição dela era séria, comentou após alguns minutos. Cardiomiopatia periparto. Rara, especialmente em primeiras gestações. Ela continuou lendo. Os médicos recomendaram interrupção no segundo trimestre, quando os sintomas se agravaram. Ela recusou, disse Stella, não como uma pergunta. Helena assentiu virando a página. Assinou termos de responsabilidade. Foi monitorada de perto. Ela olhou para Lucas. Fez tudo para trazê-lo ao mundo. Henrique sentiu lágrimas queimando seus olhos. O sacrifício de Patrícia tornava-se subitamente real, tangível através daqueles documentos frios e clínicos. Ela disse que valeria a pena, murmurou Stella, acariciando a cabeça de Lucas. Mesmo conhecendo os riscos, mesmo quando os médicos foram claros sobre as probabilidades, ela dizia que valeria qualquer preço. Henrique levantou-se abruptamente, pegando Lucas dos braços de Stella, com uma gentileza contrastante com seus movimentos bruscos. Abraçou o filho contra o peito, como se tentasse protegê-lo da verdade contida naqueles papéis. Vou guardá-lo no quarto, disse a voz embargada. Ele precisa terminar a soneca confortavelmente. Helena e Stella trocaram olhares preocupados enquanto Henrique saía da sala. Ele precisava saber, disse Helena suavemente. Mas não assim, não hoje, respondeu Stella. Na véspera da minha partida, talvez seja exatamente o momento certo, ponderou Helena. Com ambas nós aqui para apoiá-lo. Stella assentiu hesitante. Vou verificar como ele está. Encontrou Henrique no quarto de Lucas, sentado na poltrona de amamentação, observando o filho dormir no berço. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Ela sabia, murmurou ele sem desviar os olhos de Lucas. Ela escolheu a vida dele sobre a dela. Stella ajoelhou-se ao lado da poltrona. Sim. Como alguém faz essa escolha? Perguntou Henrique, finalmente olhando para Stella. Como alguém é tão corajoso? Amor, respondeu Stella simplesmente. Patrícia amava Lucas desde o primeiro momento, mesmo quando era apenas uma possibilidade. Henrique enxugou as lágrimas. Eu deveria ter estado lá. Você não sabia. Deveria ter estado lá, repetiu ele, a voz firme agora. Se tivesse mantido contato, se não tivesse desaparecido completamente. Não se torture com isso, pediu Stella, colocando a mão sobre a dele. Você está aqui agora. É o que importa. Henrique olhou para suas mãos unidas, então para Lucas. Prometo a você, sussurrou. Não estava claro se para o bebê ou para a memória de Patrícia, que farei tudo valer a pena. Tudo. Permaneceram em silêncio por longos minutos, o único som no quarto sendo a respiração suave de Lucas. Vou para Lisboa amanhã, disse Stella finalmente. Mas quero que saiba que estarei sempre presente na vida dele, e na sua, se me permitir. Henrique assentiu. Não poderíamos ser quem somos hoje sem você, Stella. Nossa porta e nossos corações estarão sempre abertos. Ela sorriu, apertando sua mão brevemente antes de se levantar. Vou ajudar Helena com o almoço. Descanse um pouco. Quando Stella saiu, Henrique aproximou-se do berço, observando os detalhes do rosto de Lucas, o formato dos olhos como os seus, o queixo delicado como o de Patrícia, a combinação perfeita de ambos em uma nova pessoa. Sua mãe te deu tudo, pequeno, sussurrou. E eu prometo fazer o mesmo. Naquele momento, enquanto observava seu filho, Henrique tomou uma decisão. Não seria fácil, exigiria sacrifícios, mas ao olhar para Lucas, sabia que qualquer preço valeria a pena. O relógio marcava 19h42, quando o táxi de Stella chegou. O céu de São Paulo exibia um espetáculo de cores no horizonte, tons de laranja e vermelho, que gradualmente cediam espaço ao azul profundo da noite. O apartamento estava silencioso. Lucas, surpreendentemente, havia adormecido após o banho, como se entendesse a importância do momento que se aproximava. Acho que está tudo aqui, disse Stella, verificando a bagagem pela última vez. 2 malas grandes, uma mala de mão e uma bolsa.
toda uma vida condensada em 4 volumes. Helena, que havia preparado um jantar leve mais cedo, abraçou-a com uma formalidade que gradualmente se transformou em genuíno afeto. Cuide-se, querida, disse, segurando os ombros de Stella, e saiba que sempre terá uma família aqui. Obrigada, Helena, respondeu Stella, emocionada com a aceitação inesperada. Por tudo. O motorista tocou a campainha, anunciando que estava pronto para levar as malas. Henrique atendeu e ajudou a carregar a bagagem, trocando algumas palavras, com o homem antes de retornar para o momento que todos sabiam ser inevitável, mas para o qual ninguém se sentia preparado. Stella aproximou-se do berço onde Lucas dormia pacificamente. Por longos momentos, apenas observou seu pequeno rostinho, memorizado cada detalhe, cada linha, cada expressão sutil. Vou sentir tanto a sua falta, pequeno, sussurrou finalmente, inclinando-se para beijar suavemente sua testa. Mas vou estar sempre presente, mesmo que de longe, e um dia, quando você for maior, vou te contar histórias maravilhosas sobre sua mãe. Prometo. Uma lágrima escorreu por seu rosto, enquanto ela acariciava pela última vez a cabeça do sobrinho. Endireitou-se, respirando fundo para recuperar a compostura. Ele vai sentir sua falta, disse Henrique, parado na porta do quarto. Stella virou-se, tentando sorrir através das lágrimas. E eu dele, de todos vocês. Henrique aproximou-se hesitante. Nos últimos 17 dias, haviam construído uma relação complexa. Inicialmente adversários cautelosos, depois aliados relutantes e finalmente amigos unidos pelo amor comum a 2 seres. Um presente, outro ausente. Quero que veja isso antes de ir, disse ele, estendendo um envelope. O que é? Perguntou Stella, aceitando-o com curiosidade. Abra. Dentro havia um documento oficial com o logotipo da companhia aérea. Stella franziu o senho lendo rapidamente. São passagens, explicou Henrique. São Paulo-Lisboa, Lisboa-São Paulo, 4 conjuntos, um para cada estação do ano. Stella olhou para ele atônita. Para você vir nos visitar, continuou ele. Ou quando ele estiver maior para enviarmos Lucas para passar férias com a tia. Henrique, eu não posso aceitar, é muito... Por favor, interrompeu ele gentilmente. É importante para mim, para Lucas. Queremos que você faça parte da vida dele, não apenas virtualmente. Stella olhou novamente para o envelope, para as datas cuidadosamente selecionadas para os próximos 2 anos. Obrigada, sussurrou sem conseguir dizer mais nada. Tem mais uma coisa, continuou Henrique, estendendo outro envelope menor. Intrigada, Stella o abriu. Dentro havia uma chave. Do apartamento, explicou ele, para que sempre tenha um lugar para ficar quando vier, para que sempre saiba que tem um lar aqui. Stella segurou a chave com força, as emoções tornando impossível falar. Em vez disso, deu um passo à frente, aí abraçou Henrique, o primeiro abraço verdadeiro que compartilhavam. Cuide bem dele, sussurrou contra seu ombro. Com minha vida, prometeu Henrique. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Helena, que observava da porta, discretamente enxugou as suas próprias. O táxi está esperando, lembrou gentilmente. Stella assentiu, guardando os envelopes na bolsa. Com um último olhar para o berço, para o pequeno ser que havia transformado a vida de todos, ela se despediu. Até logo, Lucas. Tia Stella volta logo. No hall do prédio, as despedidas finais foram breves. Abraços, promessas de ligações frequentes, mãos que se seguravam um segundo mais que o necessário. Boa viagem, disse Henrique, ajudando-a a entrar no táxi. Avise quando chegar. Vou avisar, prometeu Stella. E então, após um último olhar para o prédio que havia sido seu lar temporário, ela partiu. Henrique e Helena permaneceram na calçada, observando o táxi diminuir até desaparecer no tráfego noturno de São Paulo. Ela é uma mulher notável, comentou Helena. Sim, concordou Henrique. Lucas tem sorte de tê-la como tia. Ao retornarem ao apartamento, um silêncio estranho os recebeu. A ausência de Stella era quase palpável, um vazio que parecia
Ocupar espaço físico. Vou preparar um chá, ofereceu Helena, percebendo o abatimento do filho. Henrique assentiu, dirigindo-se ao quarto de Lucas. O bebê ainda dormia, alheio às mudanças que ocorriam ao seu redor. Sentou-se na poltrona, observando o filho e permitindo-se sentir plenamente a mistura de emoções que o dominava. Tristeza pela partida de Stella, gratidão por sua presença nas últimas semanas, ansiedade pelo futuro e um amor avassalador por aquele pequeno ser que havia revirado sua vida. Helena encontrou-o assim 20 minutos depois, quase adormecido na poltrona ao lado do berço. O chá vai esfriar, disse suavemente. Henrique abriu os olhos, aceitando a xícara. Obrigado, mãe. Helena sentou-se no puff próximo à poltrona. Como você está? Honestamente, não sei. Ele tomou um gole do chá. Sinto como se tivesse vivido uma vida inteira nas últimas 2 semanas. De certa forma, viveu, respondeu Helena. Tornou-se pai, não há transformação mais profunda. Henrique olhou para o filho. Tenho tanto medo de não ser suficiente. Todos os bons pais têm, assegurou Helena. É parte do pacote. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, quebrado apenas pela respiração suave de Lucas. Tomei uma decisão, disse Henrique finalmente. Helena ergueu as sobrancelhas esperando. Vamos para Curitiba. Os olhos de Helena se arregalaram ligeiramente. A única indicação de sua surpresa. Tem certeza? Henrique assentiu. Os documentos médicos de Patrícia, o que ela sacrificou, mudou algo em mim. Ele fez uma pausa. Lucas merece crescer, cercado de família. E você estava certa. Projetos vêm e vão. E o Artemis? Posso coordenar remotamente a fase final e depois transferir para outro gerente. Já conversei brevemente com Daniel sobre a possibilidade. Ele não ficou feliz, imagino. Não, confirmou Henrique com um pequeno sorriso, mas ofereceu uma posição de consultor externo, e com a vaga no hospital que você mencionou, Helena permitiu-se um sorriso. O departamento de tecnologia certamente se beneficiaria com sua experiência. Não será fácil recomeçar, admitiu Henrique, mas... Ele olhou para Lucas. Por ele, vale a pena. Helena alcançou a mão do filho, apertando-a suavemente. Seu pai ficaria orgulhoso de você. Eram palavras que Helena raramente pronunciava, tornando-as ainda mais significativas. Henrique sentiu um nó na garganta. Quando pretende se mudar? Perguntou ela, prática como sempre. Em 1 mês, talvez. Preciso organizar tudo aqui, encontrar um apartamento lá. Pode ficar conosco inicialmente, ofereceu Helena. A casa tem espaço de sobra desde que você se mudou. Henrique considerou a oferta. Voltar para a casa de sua infância, agora com seu próprio filho, o ciclo da vida se completando de maneiras inesperadas. Obrigado, mãe. Aceito. No berço, Lucas começou a se mexer. Pequenos sons indicando que estava prestes a acordar. Henrique colocou a xícara de lado, preparando-se para pegá-lo. Deixe-me, ofereceu Helena, levantando-se. Vovó precisa aproveitar o tempo limitado antes de vocês se mudarem. Henrique observou sua mãe, sempre tão formal, tão controlada, transformar-se completamente ao pegar Lucas. Sua voz adquiria um tom melódico, seu rosto se suavizava, até sua postura mudava. Olá, meu amor, murmurava ela, balançando-o suavemente. Vovó está aqui, e em breve você vai conhecer sua nova casa. Vai amar o jardim, as árvores, o céu de Curitiba. Henrique sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. As últimas semanas haviam sido uma montanha-russa emocional. O choque da paternidade, a dor de saber sobre Patrícia, a conexão com Stella, as decisões difíceis sobre o futuro. Mas naquele momento, observando sua mãe com seu filho, tudo parecia estar finalmente se encaixando. Seu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem de Stella. No aeroporto, já com saudades, cuide bem do nosso menino. Henrique sorriu digitando. Sempre. Boa viagem. Estaremos esperando sua primeira visita. Adicionou uma foto que havia tirado discretamente. Helena embalando Lucas, ambos iluminados pela luz suave do abajur.
Enviou a imagem, sabendo que traria conforto a Stella saber que Lucas estava cercado de amor. A resposta veio quase imediatamente. Um coração e a promessa até breve. Henrique guardou o telefone, permitindo-se absorver plenamente o momento presente. O futuro ainda guardava desafios e incertezas, mas pela primeira vez, desde que Stella apareceu em sua porta com Lucas nos braços, ele sentia-se verdadeiramente confiante. Tinha uma família, tinha um propósito, e agora tinha um plano. "Quer que eu prepare uma mamadeira?" perguntou a Helena, que continuava conversando suavemente com Lucas. "Já preparei uma antes do seu chá", respondeu ela. "Está no aquecedor, sempre um passo à frente, lembra?" Henrique sorriu, lembrando-se da frase que sua mãe repetia durante sua infância. Seu lema pessoal como médica e mãe solo. "Sempre um passo à frente", concordou dirigindo-se à cozinha. Ao passar pela sala, seus olhos pousaram na fotografia de Patrícia que Stella havia deixado, a única imagem dele que tinham para mostrar a Lucas enquanto crescia. Nela, Patrícia sorria com aquela alegria luminosa que sempre a caracterizou. Henrique fez uma pausa, olhando para a foto. "Vamos ficar bem", prometeu em voz baixa. "Ele vai conhecer você através de nós. Vai saber o quanto foi amado, o quanto é amado." E embora fosse apenas uma fotografia, Henrique poderia jurar que o sorriso de Patrícia brilhou um pouco mais intensamente naquele momento, como um raio de sol encontrando seu caminho através das nuvens, iluminando o novo caminho que juntos, embora separados, haviam criado para seu filho. 6 meses depois, o Parque Central de Curitiba exibia as cores vibrantes da primavera. Flores multicores pontilhavam os gramados, árvores exibiam novas folhagens, e o céu apresentava aquele azul característico que só aparecia nesta época do ano. Sentado em um banco sob uma árvore frondosa, Henrique observava Lucas no colo de Helena. Aos 7 meses, o bebê agora sentava-se com firmeza, balbuciava incessantemente e exibia 2 minúsculos dentes que apareciam quando sorria, o que acontecia com frequência. "Ele está tentando pegar as folhas", comentou Helena, ajudando seu neto a alcançar um galho baixo. "Sempre curioso. Como a mãe", respondeu Henrique com um sorriso suave. Os meses em Curitiba haviam sido transformadores. A adaptação não foi sem desafios. O novo emprego no hospital exigiu aprendizados. A rotina com Lucas passou por ajustes. A ausência de Stella foi sentida intensamente nos primeiros tempos. Mas, gradualmente, uma nova normalidade se estabeleceu. O apartamento que Henrique comprara ficava a apenas 10 minutos da casa de Helena. Perto o suficiente para visitas frequentes, longe o suficiente para manter a independência que ambos valorizavam. Lucas frequentava a creche do hospital 3 manhãs por semana, permitindo que Henrique trabalhasse em horário reduzido e mantivesse seus compromissos como consultor remoto para o projeto Artemis, que finalmente havia sido lançado com sucesso. "Olá, família Avelar." A voz familiar fez Henrique e Helena se virarem. Caminhando pelo parque, carregando uma sacola de papel e um pacote colorido, vinha Stella. "Stella!" exclamou Henrique, levantando-se para recebê-la. "Achei que só chegaria amanhã." "Consegui um voo mais cedo", explicou ela, abraçando-o brevemente, antes de dirigir-se a Helena. Não aguentava mais de saudades desse rapazinho. "BBB", exclamou Lucas, ao reconhecer Stella na videochamada semanal, estendendo os bracinhos em sua direção. "Ele lembra de mim", disse Stella emocionada, pegando-o no colo. "Oi, meu amor. Tia Stella sentiu tanto a sua falta." Lucas agarrou-se a ela, tocando seu rosto com mãozinhas curiosas, balbuciando animadamente. "As videochamadas ajudaram", comentou. "Henrique, ele sempre fica animado quando ouve sua voz." Stella abraçou o sobrinho, respirando seu cheiro de bebê, maravilhando-se com quanto ele havia crescido desde sua última visita, 3 meses antes. "Lisboa já não é mais a mesma?" provocou Helena, notando a emoção de Stella. "Lisboa é maravilhosa", respondeu ela, sentando-se no banco com Lucas. "Mas falta um certo rapazinho de olhos verdes por lá." Henrique observou Stella com Lucas. O vínculo entre eles intacto, apesar da distância,
fortalecido pelas visitas regulares e chamadas frequentes. Era uma dádiva que seu filho tivesse tantas pessoas para amá-lo. Trouxe presentes, anunciou, Estela entregando o pacote colorido a Henrique. Roupas portuguesas tradicionais para o garoto mais estiloso de Curitiba. Ele já tem mais roupas que eu, riu Henrique. E para vocês, continuou Estela, tirando 2 garrafas da sacola de papel, o melhor vinho do Douro para celebrarmos. Celebrarmos o quê? Perguntou Helena. Estela sorriu, um brilho especial em seus olhos. Minha transferência para o escritório brasileiro da editora. Henrique e Helena olharam para ela surpresos. Você vai voltar para o Brasil? Perguntou. Henrique. Em janeiro, confirmou Estela. Não para Curitiba, infelizmente. O escritório fica no Rio, mas é muito mais perto que Lisboa. Isso é maravilhoso, disse Helena genuinamente. Lucas ficará feliz em ter a tia por perto. E a editora concordou? Perguntou Henrique. Na verdade, foram eles que sugeriram, explicou Estela. Estou coordenando a expansão do catálogo brasileiro, que faz mais sentido estar aqui. Ela fez uma pausa. Além disso, acho que Portugal nunca se tornou realmente lar. Não com vocês aqui. Lucas, como se entendesse a importância do momento, bateu palmas alegremente. Acho que ele aprova, riu Henrique. Enquanto conversavam, atualizando-se sobre os meses separados, Henrique refletiu sobre o caminho que os trouxe até ali. Uma jornada improvável, nascida de perda e dor que havia florescido em uma família não convencional, mas profundamente amorosa. Pensou em Patrícia, seu sorriso, sua determinação, seu sacrifício final. Imaginou o que ela pensaria ao ver seu filho cercado de amor, sua irmã e o homem que ela escolhera como pai de seu filho, construindo uma nova forma de família juntos. No que está pensando? Perguntou Estela, percebendo seu olhar distante. Em como a vida nos surpreende, respondeu honestamente. Em como os caminhos mais difíceis às vezes nos levam exatamente onde deveríamos estar. Estela assentiu, compreendendo. Patrícia dizia algo parecido, que a vida raramente segue o roteiro planejado, mas que os desvios muitas vezes escondem os maiores tesouros. Ela estava certa, comentou Helena, observando o neto que agora brincava com uma pequena folha, fascinado por sua textura. E deixou para nós o maior tesouro de todos. Os 3 adultos olharam para Lucas, o centro gravitacional que os havia unido, transformando estranhos em família, dor em propósito, perda em um novo começo. Para Lucas, disse Henrique, levantando uma garrafa imaginária em brinde. E para Patrícia, que nos deu o maior presente de todos. Para Lucas e Patrícia. Recuaram Estela e Helena. E enquanto o sol de Curitiba banhava a cena em luz dourada, Lucas ergueu os olhos para os rostos que o cercavam. Seu pai, sua avó, sua tia. E sorriu aquele sorriso que iluminava o mundo inteiro. Um sorriso que carregava o futuro, honrava o passado e celebrava o amor que, mesmo nascido da perda, havia criado algo novo, completo e profundamente belo. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.